Eu vou passar de imediato para o nosso quarto painel, quarto expositor, que vai falar sobre o tema cumprimento de sentença e execução de título judicial. Dr. Antônio de Pádua Notariano Júnior é advogado, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do curso de Direito da Universidade de São Judas Tadeu e em diversos cursos de pós-graduação, também membro consultor da Comissão do Acadêmico de Direito daqui da UAB de São Paulo, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos e autor de livros e artigos jurídicos. Dr. Antônio Pádua Notariano Júnior, Vossa Excelência tem a palavra. À vontade. Bom dia. Antes de começar a falar efetivamente sobre o cumprimento da sentença e os títulos executivos judiciais, eu gostaria de fazer só 3 apontamentos e uma preocupação. Eu vou começar pela preocupação, porque acho que todos que estão aqui puderam perceber a profundidade das discussões que acabam numa vala comum, na atividade da advocacia. Todas essas discussões vão desaguar onde? No dia a dia. E o processo, como bem frisou o professor Luiz Rodrigues Vanbier, as leis processuais, se nós levarmos em consideração, elas são, em termos de importância, a segunda lei mais importante abaixo da nossa Constituição Federal. Porque é a partir do processo que nós vamos instrumentalizar e tutelar os direitos ditos violados. E nós estamos dando um grau de cientificidade nas legislações processuais tão grande que aquilo que é uma patologia e tem que ser combatida está se tornando uma dificuldade de entendimento. Então, a gente tem que ter preocupação. Começo só fazendo 3 apontamentos que vocês vejam que uma reforma legislativa dessa envergadura pode causar na política judiciária. Certa vez, conversando com um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi nomeado ministro do STJ e recentemente se aposentou, ele dizia a respeito da aplicação do nosso artigo 557 do CPC, ou seja, o relator julgando monocraticamente os recursos. E ele dizia, há que se pensar muito bem antes da sua aplicação. Por quê? Uma medida que foi feita para a economia processual, para que se tenha uma decisão que seria dada pelo colegiado, dada de uma maneira mais séria no processo, pode fazer com que esse processo volte ao meu gabinete algumas vezes. Eu aplico o 557, eu tenho um agravo de retratação ou não, depois eu levo à mesa, tem embargo de declaração, minimamente esse processo volta ao meu gabinete 4 vezes. Então, isso desestimula a aplicação desse instituto. Aonde que eu quero chegar com isso? A forma pela qual na emenda foi colocado o procedimento dos embargos infringentes, essa providência automática, vai fazer com que se pense muito antes de se dar um julgamento ou se dar um veredito por maioria e não por unanimidade. Por quê? Porque esse processo vai seguir ainda e vai ter a complementação do seu julgamento. No que diz, e aqui não poderia me furtar a tocar nesse assunto agravo, né, tão encantador, especialmente o agravo retido, que por razões desconhecidas desapareceu no nosso texto final, diria para vocês que a tarefa dos tribunais, e me preocupo com isso, porque são eles que vão rever as decisões proferidas em primeiro grau e tentar corrigir aquele erro de procedimento, aquele erro de justiça, eles terão uma tarefa árdua. Uma tarefa árdua que decorre do quê? Da soma de 2 fatores. Um fator, uma decisão proferida em cognição exauriente, a sentença, e um fator tecnológico, o melhor para alguns e o pior recurso de informática que foi criado. Ctrl+C, Ctrl+V. Por que isso? É simples. O juiz, quando proferiu aquela decisão interlocutória, não atacável por agravo de instrumento, ele proferiu aquela decisão pautado num conjunto de elementos de cognição existentes naquele momento do processo. E eu vou atacar aquela decisão no tribunal, em preliminar da apelação, com todo um conjunto probatório de elementos de cognição posteriores. Óbvio
que para aquele que saiu vencedor, em primeiro grau, ele vai usar os próprios fundamentos da sentença para dizer que aquela decisão interlocutória proferida em seu favor está correta. Ctrl+C, Ctrl+V. Aquele que teve a decisão desfavorável e quer vê-la reformada preliminarmente pelo tribunal, ele vai usar os argumentos da sentença, os fundamentos, obviamente, da sentença, para dizer o que? Olha, está vendo? Se aquela prova indeferida tivesse sido produzida, a decisão não seria essa. E assim se repetirá para todas as outras interlocutórias proferidas no curso que não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Ou seja, nós teremos preliminares em recursos de apelação e contra-razões de apelação enormes. E como as razões serão apresentadas, primeiramente, no recurso de apelação, sustentação oral das razões pelas quais se pretende modificar aquela decisão interlocutória. Imaginem vocês o que se tornará a atividade em segundo grau. Quando nós temos, hoje, em sua grande maioria de julgamentos, a aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Adotar como fundamento de manutenção os fundamentos apresentados na sentença de primeiro grau. Isso vai importar uma modificação na política judiciária, na apreciação desses temas. Só poderia dizer e destacar isso. E um outro ponto importante, que talvez não tenha sido ainda abordado suficientemente nas discussões e todos os debates que foram feitos. O Código de Processo Civil, nos seus artigos iniciais, ele diz que as disposições contidas nesta codificação, nesta lei, se aplicam a todos os outros processos. Processo civil, processo tributário, processo eleitoral e processo do trabalho. Pergunto a vocês, como que nós vamos lidar com essa interdisciplinariedade do processo civil, com todas as suas modificações, diante dos outros processos? Vou mais longe e apontando uma situação prática. A falta de recolhimento do preparo, a não demonstração do preparo. Todos aqui são advogados e sabem a dificuldade das interpretações, muitas vezes advindas dos regionais do trabalho. Especialmente quando nós temos algumas turmas entendendo que a falta da autenticação mecânica na guia do depósito recursal. Por quê? Porque o banco não mais a autentica, dependendo da agência. Ele dá aquela filipeta. Qual que é o entendimento de algumas turmas daqui do TRT segunda? Que aquela filipeta não faz a prova de que se relaciona com aquele depósito recursal. O recurso não é conhecido. Pergunto a vocês, as disposições contidas no CPC, no que diz respeito à oportunização do recorrente para suprir essa deficiência, serão aplicadas no processo do trabalho? São questões que nós vamos conviver aqui e discutir por anos, até que venha uma jurisprudência e ela seja sumulada, ou seja, se exteriorize a opinião daquele determinado tribunal com relação àquela questão. Mas são só 3 pontos que eu gostaria realmente de apontar pela preocupação que eu tenho com essas questões processuais. No que diz respeito ao cumprimento da sentença e ao título executivo judicial, o que o Código de Processo Civil projetado, aprovado, em verdade, apenas pendente de sanção presidencial, fez, em sua grande maioria, foi reafirmar e, em alguma medida, aprimorar aquilo que já foi objeto de uma modificação profunda advinda da Lei 11.232 de 2005, que tirou a autonomia da execução decorrente de título executivo judicial. Tornou, portanto, uma fase executiva inserida em um procedimento maior. Então, em regra, o que se fez foi reafirmar na sua grande maioria. Porém, nós tivemos algumas modificações de ordem técnica, exclusivamente por questões de discussão doutrinária, e outras modificações que, em verdade, se pautam por uma efetividade.
Eu vou aqui, eu pontuei, obviamente, que em 1h45, que é o tempo que o professor Zaquim me deu para falar, né? Eu não conseguiria falar sobre tudo dentro do cumprimento da sentença. Mas elenquei aqui 64 dispositivos que me parecem importantes para que a gente possa discutir. Eu sei que vocês não estão com fome, é um sábado chuvoso, convidativo para uma feijoada, né? Tenho que lembrar, né, para que vocês fiquem polvorosos, né, nas cadeiras. Ele não vai terminar, ele não vai parar de falar. Já, já. Mas eu separei os pontos que me pareceram e me parecem mais importantes em termos de novidade e em termos de efetividade. Então, primeiro, houve a reafirmação da lei que inseriu o cumprimento da sentença no que diz respeito à execução. Primeiro. Segundo, o rol dos títulos executivos judiciais, e aqui eu vou pedir o perdão de vocês, mas eu não vou citar números de artigos. E explico por quê. Porque toda numeração tem remissão equivocada, tanto que a comissão do Senado está fazendo uma revisão, artigo por artigo, com relação à numeração e às remissões. Então, eu vou me furtar a ficar falando número de artigo, porque vai ser modificado. Sem falar remissões a artigos que não têm a menor pertinência com aquele determinado dispositivo. Então, o que fez o legislador? Primeiro, ele usou uma expressão nos incisos iniciais do rol dos títulos executivos judiciais, dizendo decisões judiciais que reconheçam a obrigação. Por que isso é importante? Parece ser de menor importância. Fala, por que decisões judiciais e não sentença? Porque nós temos aquele princípio executivo da nula executio sine titulo. Então, só é possível uma execução desde que ela esteja lastreada num título executivo expressamente previsto em lei. E nós tínhamos a discussão das decisões interlocutórias que antecipam a tutela. Elas não estavam encartadas no rol de títulos executivos judiciais. E criava-se a discussão de que se teria violação ou seria uma execução sem título permitida. O que o legislador fez? Vamos alterar a expressão para consignar e sepultar de uma vez por todas toda essa discussão que a doutrina fez. É execução sem título permitida? Não é ponto. É uma decisão judicial que contém uma obrigação ou reconhece uma obrigação de pagar ou de fazer ou de entregar, independentemente de ser sentença. Decisão judicial, gênero e as suas espécies. Então, esse ponto foi importante. Segundo ponto importante, já começo a me perder aqui nas minhas anotações. Houve a reafirmação também de que as sentenças ou as decisões declaratórias possam gerar cumprimento da sentença. Aquela discussão que tinha, sentenças declaratórias são aptas a ensejar execução? Decisões declaratórias puras podem ensejar cumprimento da sentença ou fase executiva posterior? O que o legislador fez? Ele pegou aquilo que a doutrina já tinha, em certa medida, consolidado, e estabeleceu o quê? Aquela decisão judicial que contenha todos os requisitos de uma obrigação, liquidez, certeza e exigibilidade, podem perfeitamente gerar uma fase posterior de execução. Consequentemente, referendando aquela posição de lá de trás, já defendida e, inclusive, objeto de um acórdão do ministro Teori Albino Zavascki, ainda quando era ministro do Superior Tribunal de Justiça, antes da sua nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão também ficou definida. No que diz respeito à competência, aqui houve um alargamento da competência. E um alargamento, neste ponto, em prol da efetividade da execução e, consequentemente, do processo como um todo. Por quê? Lá na Lei 11.232, de 2005, foi feita uma reformulação e, no 475P, parágrafo único, se deu mais uma opção de competência ao exequente. Por quê? Antes da lei, qual que era a competência para a execução de sentença? Do juízo civil que proferiu a sentença condenatória. Quando veio a Lei 11.232, ela deu ao exequente, visando efetividade da jurisdição executiva, o quê?
mais duas opções. Quais opções? Você pode iniciar a sua fase de cumprimento perante aquele juízo que proferiu a sentença de primeiro grau. Você pode optar pelo juízo onde se localizem os bens do devedor, porque eu vou ter que fazer execução por carta, ou você pode optar pelo novo domicílio do devedor, uma exceção ao vigente artigo 87, o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ótimo. O que o legislador fez no projeto do Código de Processo Civil? Ele ampliou esse espectro de abrangência. Essa tríplice opção, que hoje é limitada tão somente à sentença condenatória proferida no cível, ela também agora segue para decisões ou sentenças arbitrais, sentença penal condenatória, sentença estrangeira e os acórdãos proferidos em tribunal marítimo. Ou seja, essas situações que agora permitem essa tríplice opção, na regra atual, como que se faz? Eu tenho que adotar a regra geral de competência. Local de cumprimento da obrigação ou domicílio do réu. Mas e se o réu é domiciliado aqui e os seus bens estão lá? Tem que ser aqui. Agora, com a nova legislação, você poderá fazer essa opção. Uma reformulação muito bem-vinda. Nem vamos entrar aqui no mérito de necessitar ou não de um novo código, ou poder se optar exclusivamente por reformas parciais. Mas quando é para criticar, criticamos, quando é para elogiar, temos que fazer o devido elogio. Então, aqui houve, efetivamente, uma reforma em prol da efetividade da execução, ampliando, portanto, esse espectro de competência para as outras espécies de decisões judiciais, não somente a sentença condenatória proferida no cível. Houve também, seguindo, nós temos que trabalhar aqui a questão que nós discutimos durante anos. Quem deve ser intimado para que se inicie o prazo do cumprimento da sentença? É o advogado? É a parte, pessoalmente? E como é que faz assim? E como é que faz assado? E como é que faz isso? E como é que faz aquilo? Ficamos durante anos, até que, no início da vigência da Lei 11.232, nós tivemos um acórdão de praticamente 42 laudas de um desembargador, José Roberto Neves Amorim, que ele sumulou todas as posições doutrinárias existentes acerca da questão. E depois o STJ acabou pacificando a questão por o voto do ministro Humberto Gomes, dizendo que a intimação se faz na pessoa do advogado. O que o Código fez? O projeto, que ainda, na verdade, a lei aprovada que aguarda a sanção presidencial, simplesmente disciplinou a questão de quem deve ser e como deve ser intimado. Primeiro, se o executado tem advogado constituído nos autos, simples, intimação pela imprensa oficial na pessoa do seu advogado. Se ele não tiver advogado constituído nos autos, intimação por carta com aviso de recebimento. Até aqui, nenhuma novidade. A novidade vem aqui. Se o executado tiver sido citado por edital e tiver sido considerado revel, a intimação terá que ser pessoal. Ou publica outro edital. Aqui digo a vocês que certas coisas nos preocupam. Por quê? É a interpretação da lei visando a aplicação prática. Quer dizer que de tudo até então seus prazos correram em cartório, em vista do efeito processual da revelia. A partir do momento em que tem que cumprir a decisão, eu tenho que tentar localizá-lo novamente. Quer dizer, para a sentença
que, em verdade, é o título executivo, o qual se busca o cumprimento e a satisfação da obrigação, eu preciso intimá-lo pessoalmente? Não, ele era revel. Mas por que agora? O que torna esse devedor, citado por edital, uma parte especial para necessitar de uma nova diligência, de um novo edital? O procedimento não é único. Há uma cautela que é isso que muitas vezes eu me pergunto e não consigo encontrar, muitas vezes, solução. O que torna essa parte no processo de conhecimento que gerou o título executivo diferente desta parte, que é a mesma, só que agora é executado, no mesmo processo, no mesmo procedimento, diferente para que se tenha a necessidade da prática de um ato especial? Não consigo ainda encontrar razões suficientes para justificar a necessidade desta cautela. Mas não há o que se dizer. Por quê? A lei está aí e vai, entrando em vigor, ser aplicada. Caberá se fazer a devida discussão e a devida interpretação do dispositivo legal. E uma coisa interessante, bem interessante. Se o pedido de intimação para o cumprimento da sentença decorrer depois de 1 ano do trânsito em julgado da decisão, a intimação terá que ser pessoal. Condenou, transitou em julgado, aguardo 1 ano e vou iniciar a fase de cumprimento da sentença pedindo a intimação. Não poderá ser na pessoa do advogado. Terá a necessidade de se fazer uma intimação pessoal do devedor. Interessante que aqui nós temos que se preocupar com uma coisa. Deixa passar um pouquinho, não vou iniciar agora minha fase executiva do procedimento, porque essa sentença transitada em julgado tem algum vício que pode gerar uma rescisória. Deixa quietinho ali, vamos ficar, deixa passar. Quando estiver escoando o prazo da rescisória, eu vou iniciar a minha fase de cumprimento da sentença. Para quê? Para não alertar a contraparte da busca incessante de um vício na decisão que possa obstar a fase de execução. Então você lê e fala assim, então eu posso esperar 1 ano? Cuidado. Por que cuidado? Há que se observar a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. A execução prescreve no mesmo prazo da ação. Se nós estivermos diante de uma decisão que tenha reconhecido a obrigação decorrente de questão securitária, em sua grande maioria, a prescrição é anual. E aí você aguarda 1 ano para depois intimar, fulminada, a pretensão executiva pela prescrição por interpretação. Então, e uma outra questão que também não foi muito bem colocada, não foi muito bem publicizada. A necessidade que virá com a vigência do Código de as empresas apresentarem um endereço eletrônico para receberem as intimações e as citações. Então, haverá a possibilidade de que as intimações se façam por meio eletrônico, porque você vai ter que cadastrar um endereço para receber. Óbvio que o dispositivo que traz essa ideia, essa disposição no Código de Processo Civil pendente de sanção, tenha lá as suas hipóteses de exceção. Mas há que se adaptar a essa nova ideia do processo eletrônico e das intimações também pela forma eletrônica naquele endereço lá consignado. E por aí nós vamos seguindo. Uma coisa interessante também, que não é uma novidade, mas vai dar problemas aos montes no nosso dia a dia, diz respeito a quê? A possibilidade de protesto da sentença transitada.
em julgado. O Código de Processo Civil, ele traz o quê? A possibilidade de você pegar aquela sentença e levar a um cartório de protesto e protestá-la. Discutíamos, né, antes de iniciar essa nossa longa jornada pela manhã, qual a efetividade desse protesto? Tirando o caráter de persuasão, de pressão. Qual a finalidade desse protesto? Nós tivemos recentemente, e temos a discussão, aflorada ainda mais nesse momento, dos protestos das certidões de dívida ativa. Né, em que acho que aqueles que fazem processo tributário, trabalham com a questão tributária, tiveram surpresas agradabilíssimas no final desse ano, em que a Procuradoria-Geral do Estado enviou todas as CDAs para protesto depois que iniciou o recesso do Judiciário. Então, dia 21, 22, 23, as empresas começaram a receber o quê? Boletos com as CDAs apontadas para protesto em cartórios. Ora, se eu tenho um título executivo dotado de uma obrigação líquida, certa e exigível, qual a finalidade do protesto? É o protesto que me trará o dinheiro? É o protesto que entrará na conta bancária, no ativo financeiro daquele devedor e transferirá aquele valor que é o da obrigação para uma conta vinculada ao juízo? É o protesto que vai fazer com que aquele imóvel que possa ser objeto de uma penhora por um passe de mágica, abacadabra, tem o termo de penhora formalizado? É o protesto que vai fazer que aquele devedor, sem patrimônio algum, nenhum, do dia para a noite, tenha patrimônio? Não sei. Quer me parecer que há uma medida, não estou nem querendo entrar nas suas especialidades ou peculiaridades, excessiva, que resultado prático, talvez não surtirá dentro do processo. E interessante porque, na quarta-feira agora, a Confederação Nacional das Indústrias ajuizou uma ação declaratória de inconstitucionalidade da lei que permite ao ente público enviar as certidões de dívida ativa ao protesto, elencando todas as suas inconstitucionalidades e todas as garantias constitucionais que são feridas por esse protesto, e mais longe ainda, qual a efetividade desse protesto? Se não tem finalidade falimentar. Pressão. Que pressão é essa exercida sobre um devedor que não tem patrimônio? É o tal do princípio do cabalismo, né? Se o cabra é liso, não tem patrimônio, a execução está fundada sem frutífera, não tem jeito. Mas muitas vezes, como lá atrás o professor Araquém de Assis diz, apostar no poder semântico, né? Achar que é uma expressão ou que é uma situação que vai fazer com que a satisfação no plano dos fatos aconteça. Mas está aí, é uma novidade, vamos ver na prática como isso vai funcionar. Cumprimento provisório da sentença. O que o legislador fez? Ele estabeleceu que a multa de 10% também é aplicável em sede de cumprimento provisório da sentença. Depois de toda a discussão doutrinária, depois de toda aquela discussão havida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade ou não da multa. Por quê? Porque, em regra, o cumprimento provisório da sentença não se tem plenitude, não se tem satisfação. Apenas excepcionalmente que se chega à satisfação. Como assim, Antônio? Como que excepcionalmente se chega à satisfação? Em regra, para se obter a satisfação em cumprimento provisório de sentença, há que se caucionar. Ora, se essa execução em regra não tem aptidão para gerar satisfação plena, qual a razão de eu ter que pagar a multa? Era a discussão que se tinha. Resultado, o código projetado e pendente de sanção encampou essa questão e trouxe
dizendo como a execução provisória se faz da mesma forma que a definitiva e tem como princípio a necessidade de restituição do devedor ao status quo ante, havendo modificação total ou parcial da decisão, é simples. Coloque a multa, dê efetividade ao cumprimento provisório e, caso haja modificação da decisão, se faz o retorno ao estado anterior, desde que, obviamente, o devedor tenha condições, desculpem, o credor tenha condições de ressarcir por todos os danos ocasionados em vista dessa execução, desse cumprimento provisório da decisão. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diz respeito a quê? As hipóteses de dispensa da caução. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma preocupação grande. Uma preocupação grande, por quê? Como está as nossas disposições relacionadas ou referentes a esse tema na codificação vigente? Eu posso ter execução, cumprimento provisório com plena satisfação, sem caução? Posso, desde que o meu devedor esteja em situação de necessidade, desde que o débito seja de natureza alimentar, não é isso? E que o valor seja de até 60 salários mínimos. E, óbvio, essa hipótese é aquela que a doutrina determinou chamar de tutela do menos favorecido e também a tutela da menor probabilidade. Ou seja, eu posso ter uma execução provisória plena, que até é esquisito, né? Desde que o que impeça o trânsito de julgado seja a pendência de um agravo de decisão denegatória de seguimento de recurso especial e ou extraordinário. E aqui não há limitação de valor, independentemente do valor. Mas o juiz, no seu poder geral de cautela, poderá exigir caução. Tá. Qual a redação aprovada no Senado? Continua da mesma forma? Sim. Débito de natureza alimentar, situação de necessidade, tutela do menos favorecido e a pendência do ADD, agravo de decisão denegatória. Tutela da menor probabilidade. Por quê? Qual a probabilidade do seu agravo ser conhecido e provido para determinar a remessa do recurso especial e esse recurso ser conhecido e provido? Mínima. Tutela da menor probabilidade. Resultado. Essas estão iguais. Só o que aconteceu? Foi retirado o teto de 60 salários mínimos. Então, eu posso ter uma execução, um cumprimento provisório que chegue à satisfação presentes débito de natureza alimentar, e essa natureza alimentar de qualquer, não são alimentos exclusivamente parentais, basta que tenha a ideia de subsistência e o estado ou a situação de necessidade. Mas e se o valor for alto? Pouco importa. Pela nova redação, desde que presentes esses requisitos, você poderá ter levantamento de quantia em dinheiro e prática de atos de alienação ou transferência de domínio sem a necessidade de prestação de caução. Antes você tinha uma dosimetria do risco, até 60 salários. Agora, mantida essa redação, os 60 salários desaparecem. Não haverá teto para a dispensa da caução. Aqui, o legislador também, nessa parte, andou bem. Tanto no cumprimento provisório, quanto no cumprimento definitivo, há um ponto importantíssimo. O juiz não pode iniciar a fase executiva de ofício. Obrigação de pagar, obrigação de entrega de coisa, obrigação de fazer e não fazer, pela redação,
a requerimento da parte ou de ofício. Tratando-se de fase de cumprimento que busque satisfação de obrigação pecuniária, pagar, só pode se dar início desde que haja expresso requerimento da parte. Ou seja, cumpra-se o venerando acórdão com observância do quanto disposto no artigo 475J. 15 dias, não pagou, 10%. Requerimento expresso do exequente. O juiz tem que aguardar o requerimento para, portanto, intimar com todas aquelas peculiaridades para que se tenha início o prazo de 15 dias. Primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo. Eu sempre brinco isso, tanto dando aula, quanto em cursos de pós, quanto em conversas informais com colegas num sábado de manhã, chuvoso, todos com fome. Alguém consegue entender a planilha de cálculo de uma ação que vise cobrar cartão de crédito? Alguém consegue aqui entender o que é principal e o que são os acessórios? Alguém consegue entender a taxa de juros? Alguém consegue entender a partir de quando essa taxa incide? Alguém consegue depurar do valor total o que é o principal, o que são os acessórios, quais os valores acessórios, quando começou, quando terminou? Ninguém. Se eu não posso, ou não tenho condições de fazer isso, como que eu vou poder alegar excesso de execução? Como que eu vou poder alegar que o valor que o exequente busca satisfação é superior àquilo que o título lhe permite? Que ele está cobrando de juros uma taxa maior daquilo que a sentença lhe conferiu. Se eu não consigo entender a conta, embora a lei vigente diga memória atualizada e discriminada do débito, só diz isso. 5 minutos? Tranquilo. Calma. Mas vamos lá. Vou chegar. Calma. Ainda faltam 5 minutos. Pode ficar. Ainda faltam 5 minutos. Então, o que o legislador fez agora no CPC? É simples. O requerimento de início da fase executiva tem que vir acompanhado da memória atualizada e discriminada do débito. Legislação atual. Ponto. Projeto que pende de sanção tem que vir acompanhado o requerimento de memória atualizada que contenha taxa de juros, dia de início, dia de final, índice de correção, sobre o que ele incidiu, para quê? Para que qualquer pessoa sem conhecimentos matemáticos específicos possa analisar se aquela conta está correta ou se ela está equivocada. E possa se desincumbir do ônus, quando ofertar a sua impugnação, de dizer, há excesso aqui. Por quê? Porque o juros foi cobrado em um período em que essa taxa não era de 1%, e sim de 0,5%. Ou a correção monetária está equivocada. Por quê? Porque nesse período não poderia, ou o índice utilizado não era o correto. Mas se estabeleceu de maneira clara e objetiva a necessidade de que essa memória contenha todos esses requisitos. É um ônus do credor. Se o credor não se desincumbir desse ônus, não poderá o devedor executado, na sua impugnação, apontar o que é o excesso, e se há excesso, porque ele não conhece o raciocínio da conta. Então, nessa parte, tanto para a execução, o cumprimento definitivo, quanto para o cumprimento provisório, o legislador estabeleceu esse ônus do credor. Ou seja, memória de cálculo com todo o raciocínio matemático da conta para que qualquer pessoa possa compreender. 15 dias, intimação, e não pagamento, multa de 10%. Antônio, vou tentar aqui respeitar os 5 minutos. Como que o devedor vai se defender nessa fase de cumprimento, tanto definitiva quanto provisória,
no novo código? Da mesma forma. Exatamente da mesma forma que ele se defende hoje, com algumas alterações. Primeira alteração, e aqui uma preocupação para vocês. O prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença, ele flui automaticamente e independentemente de nova intimação. Antônio, não entendi nada. O que significa isso? O credor apresenta, o exequente apresenta o seu requerimento instruído com uma memória de cálculo atualizada e discriminada. Inicia-se para o devedor executado o primeiro prazo, de 15 dias para quê? Para cumprir espontaneamente, sob pena da multa de 10%. Ótimo. Então ele tem esses primeiros 15 dias para cumprir. Transcorridos os 15 dias, se iniciam automaticamente novos 15 dias. Para quê? Para que ele apresente impugnação ao cumprimento da sentença. Mas, Antônio, ele vai ser intimado? Não. Conto 15 para o conto mais 15. Isso vai dar problema, certamente. Não tenha dúvida. O mesmo problema que deu a contagem dos embargos infringentes, tal como previsto no artigo 498 e 530 do Código vigente. Vai ter jeito, vou ter que contar 15 e o primeiro dia iniciam-se mais 15 para a impugnação. Mas, Antônio, me parece que então a impugnação não vai precisar de garantia do juízo. É correto? É correto. O legislador, no projeto do Código de Processo Civil, dispensou a garantia do juízo, desprestigiando a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, que estabelecia a garantia do juízo como requisito, condição de impugnabilidade. Veio o legislador no novo CPC e diz: você pode ofertar a impugnação sem garantir o juízo. E a fluência do prazo é automática. Da mesma forma que o legislador, no projeto, pelo menos nesse ponto, ele acabou por eliminar uma discussão. Há prazo em dobro para a impugnação? Há. Desde que presentes os requisitos que autorizam a dobra legal do prazo, haverá prazo em dobro para impugnação. Obviamente que, em se tratando de processo eletrônico, pelo código pendente de sanção, não haverá dobra legal de prazos. Tá, Antônio? Então, e a natureza jurídica? Definir a natureza jurídica da impugnação, se ação, se defesa, se mista? Nada. Continua com a incógnita para nós discutirmos mais uns 20 anos. Certo? Mas, e as matérias, Antônio? Mexeram nas matérias de impugnação? Absolutamente nenhuma. As matérias continuam iguais, sem qualquer alteração preponderante. Fizeram uma alteração, que está no parágrafo 9º do artigo 522 da versão aprovada pelo Senado, que gera um problema terrível. Por que isso? Percebam que, se não há necessidade de garantia do juízo para oferecimento da impugnação, o ato de penhora, o ato de avaliação e os atos de expropriação virão depois. Como que eu ataco esses vícios? Na nossa ordem vigente, não há disposição em relação a isso. Nós ficamos à mercê de interpretação doutrinária e jurisprudencial. O código projetado, ele diz: os atos supervenientes ao oferecimento da impugnação, tais como penhora, avaliação, e aqui vai, e demais atos executivos serão objeto de alegação por simples petição a ser apresentada nos autos no prazo de 15 dias do conhecimento inequívoco do vício. Ponto. Todos os vícios supervenientes que digam respeito ao procedimento
e aos atos executivos em si. Aconteceu 15 dias, petição. Aconteceu 15 dias, petição. Ao que se interpreta sob pena de preclusão. Tá, Antônio? Mas aonde está o problema? O problema vem, que eu vou pedir licença para ler, porque tem coisas que nós falamos as pessoas não acreditam. Só lendo para conseguir compreender o que se pretendeu fazer com isso. Vem o legislador, no artigo 901 do Código de Processo Civil, projetado, e agora começa o fuzuê, diz assim, eu vou ler, Zaquime, por favor, me dê mais 2 minutos, só isso eu lhe peço, que eu quero fazê-los ter a congestão antes da ingestão. Qualquer que seja a modalidade de leilão assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, negrito sublinhado, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do devedor ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, ressalvada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O que o caput diz? Assinou o auto, acabou. Não se desfaz mais o ato expropriatório. Nem pela procedência dos embargos, tampouco pelo ajuizamento e a procedência da ação que ataque a arrematação. Até aqui nenhuma novidade, porque é o que diz o nosso 694, sem falar da ação. Você vai no parágrafo 4º do dispositivo, ele diz assim, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação, frisem, invalidação da arrematação, poderá ser pleiteada por ação autônoma. A mesma ação referida no caput. E no mesmo caput que diz o quê? Que a arrematação é perfeita, acabada e... Certo? Tá aí. Vamos ter que trabalhar. Agora pergunto para vocês, será que a comissão de revisão da redação do Senado vai poder alterar esse conteúdo aqui? É correto?
sessão no Congresso, ele ligou para casa e falou, me espera para o almoço. E ele chegou, o macarrão não estava feito ainda, provavelmente, porque o Código de 73 foi aprovado em sessão única, sem destaques. O próprio Buzaide, e sem emendas, o próprio Buzaide depois, coisa de, a gente estava 8 meses, né, Giba? 8 meses depois, o próprio Buzaide fez uma lei reformando o código ainda durante a vacácio. Mexeu com 15 ou 20 artigos que ele achou que eram pontos que não estavam muito claros, tal, então ele mesmo resolveu jogar sozinho. Exatamente, porque afinal de contas ele cronometrou a vacácio da lei nova para bater com a vacácio do código, já vale o novo. E eu tenho um medo gigante de período de vacácio. Tem o exemplo do Código Penal da Hungria, que foi revogado ainda durante a vacácio. A esperança é a última que morre, mas eu acho que esse vai passar. Olha, aqui não me digam que eu sou cético. Então, e agora já entrando um pouquinho na história do procedimento mesmo. Procedimento especial. Sempre tem o camarada que fala, se segue o rito comum, por que está no fim do código? Está no fim do código porque é especial. Dá licença do Buzaide, que escreveu o código sozinho, ter esquecido de alguma coisa e falou, vou colocar aqui uns procedimentos especiais. Ele fez, Ctrl+C, Ctrl+V, retabula, o Word reconta os artigos, isso não existia. É um negócio analógico e funcionava bem. Ele fez isso com as cautelares também, que é o livro mais querido para mim, que vai cair inteiro. O 888 das cautelares, não sei se vocês já pararam para ler o teor do 888. Tem 7 ou 8 incisos que falam sobre 13 assuntos diferentes. Desde entrega do cônjuge que abandona o lar, até depósito de menor castigado imoderadamente. Está tudo no 888. A impressão que ele tem, que ele entregou para alguém ler, e a pessoa falou, ô Alfredo, você não vai colocar tal coisa? Ele começou a anotar num post-it, não tinha post-it na época, num pedacinho de papel, num guardanapo, e falou, putz, eu vou ter que recontar. Vou colocar num artigo só. De novo, homem certo, hora certa, regime governamental certo. Ele podia fazer essas coisas e ninguém nem reclamou com o cara. Mesmo porque ele era o Buzaide. Antes do Romário ser o cara, o Romário queria ser o Buzaide. O procedimento especial, ele é especial até a página 5, né, gente? O atual procedimento especial. Ele é especial, geralmente, no começo. É aquela coisa de namoro. O relacionamento sempre começa bem, com uma coisa mais acalorada. Tudo começa especial. Eu gosto de pensar dessa maneira. E depois a coisa cai na rotina do procedimento comum, do procedimento ordinário. E isso não é necessariamente ruim. Isso dá para as pessoas um certo conforto. O novo código mexe numa divisão de livros, que era alguma coisa muito boa, muito bem estruturada. O Buzaide pega um código, que era um código bobinho, que era o de 39, primeiro código de processo brasileiro, de 1939, ele era um código bem escrito. O pessoal critica muito o código de 39, mas ele era um código bem escrito, coeso, mas ele era um código pouco ambicioso. Ele era um código para o Brasil de Vargas. Ele não era o código para o Brasil do milagre econômico, ele não era o código do Brasil crescendo a 10% ao ano, ele não era o código de empresa multinacional vindo trabalhar no Brasil, ele não era o código do investimento estrangeiro, ele não era o código de um sistema que ficou engarrafado. Engarrafado é um momento carioca, né? É congestionado. E o Buzaide conseguiu colocar no código novo uma pegada monstro de bater com a mão fechada na galera, especialmente na tutela de urgência. Pedaço de longe mais querido para mim. Livro das Cautelares é uma obra-prima, gente. Tão obra-prima que ninguém teve a coragem de mexer neste livro em tudo quanto é reforma que se fez no código. E não se mexe. Oi? No cautelar? Não. 67, pois é, 67 reformas. Em nenhuma delas ninguém lembrou da cautelar. Pois é. Então, é a obra do cara, a cautelar. Tiraram. Procedimentos especiais. Bem cá entre nós. Eles eram um pouco especiais. E, eventualmente, procedimentos portadores de necessidades especiais. Tinha procedimento especial que eu não sei o que estava fazendo lá. Mesmo. Você fala assim, é por dó que ele está aqui. Ele está no sistema de cotas. A gente precisa ter 50 procedimentos especiais. Eram 28. Agora são 26, mas daí colocaram mais. São 30 agora. Tem coisa que era cautelar que virou procedimento especial. Reconheceram, pelo menos... Era e eu vou dizer porque era. Eu vou explicar. Eu sempre tem o Zé Goiaba que não gosta da tutela de urgência e vem meter o dedo no pudim. Né? Falando em pudim,
deixaram o gordo para ser o último a falar para ele não atrasar. Deixam o Kirby com fome, e não se faz isso com gordo, é perigoso. Fica violento o gordo. O cara fala mais rápido, não vai estourar o tempo de jeito nenhum, e a turma já está combinando almoço aqui. Confesso que nós discutimos o cardápio já. Depois a gente passa a deliberação para os demais. É gordo que resolve isso. Pois é, o feijuca no sábado. Bom, mas vamos lá. O novo código muda de pegada. Ele reorganiza os livros e ele muda de pegada. Agora tem 2 livros. Um livro com disposições preliminares e o outro livro que é o tudo. O livro 2 do código tem tudo agora. Ah, não, porque tudo é procedimento sincrético, ou chamam de procedimento ordinário, ou sumarizaram o procedimento ordinário, mas está tudo no mesmo livro. Custava separar em mais de um livro, para ficar mais organizadinho? Nem para imprimir você consegue fazer aquela impressão quebrada, não dá. A pegada muda. Há uma busca por eficácia e por efetividade, que é um mantra do processo civil desde a primeira grande reforma em 94, foi coordenada por uma legião de notáveis, mesmo. A de 98 foi uma reforma muito boa, a de 2002, veja bem, já fica aquela coisa meio fim de festa. Fica só o bêbado e o chato. Sem citar nomes na comissão, pelo amor de Deus, é gravado. Eu esqueço essas coisas. Eu preciso de um superego externo que levante uma placa para mim. Para. Meu superego não vê, nenhum dos meus superegos externos vieram hoje, é ruim. Mas ele muda a pegada. Ele tem essa busca incessante por efetividade. E como tudo novo, tem a ciência do milagre. Ah, ele vai resolver todos os problemas do processo civil. Gente, não vai. Ah, mas vai resolver uma parte dos problemas. Até acredito que vá. Ele é um código que moderniza. Gente, o código da década, o código do Buzaide é um código do projeto do final dos anos 60 para uma realidade anos 70. Muita coisa mudou. A pegada da sociedade mudou e essa coisa do Estado financiar, ou o Estado te financiar, muda. Antes quem te financiava era o credor, porque era um mega negócio, numa época de hiperinflação, você dever judicialmente. Você tinha uma taxa de juros de 1%, de 6% ao ano, que é uma taxa que você não consegue captar dinheiro no exterior com esse valor. E o seu devedor, o devedor falava, ok, o credor vai me financiar, vai financiar meu crescimento. A empresa fez isso, o governo fez isso, o particular fez isso. Tem que mudar essa pegada. E isso efetivamente muda. Mesmo na parte só dos procedimentos especiais, isso muda. É um código que força o acordo. E o acordo nem sempre é algo ruim. Se o acordo for sistematizado e bem conduzido, você tem uma boa ciência para mediação, você tem uma boa ciência para conciliação, e você tem uma boa ciência para arbitragem. O código também meio que afasta dele tudo que ele pode de zica. Zica é um termo técnico, que é a abreviatura de ziquezira. Tudo que podia dar muito problema, o código dá um jeito de jogar para o particular e falar, ah, não foi iniciativa das partes, eles escolheram quem ia decidir. O código, para mim, sempre tem voz grossa. Eu imagino o código como a voz do Cid Moreira. Imagina que bacana se o código falasse. Eu sugeri, numa outra faculdade em que eu dei aula, junto com o Gilberto, que o Cid Moreira fosse contratado para narrar o direito privado. Imagina que bacana. Título 1, livro 1, da pessoa. Ia ser um hit. A faculdade falou que não tinha dotação orçamentária para isso. Responderam a minha consulta. Eu sempre tenho o xarope que pergunta e alguém que gasta tempo respondendo. Neste caso era uma faculdade pública, eles tinham obrigação funcional de responder. E eu me divertia com a caixa de sugestões. Só eu usava aquela caixa de sugestões, era de acrílico, e toda vez que eu passava ela estava vazia. Me dava uma depressão, falando, gente, que desperdício de caixa de sugestão. Então, já tiraram as caixas depois da minha passagem por lá. Separo agora o nosso pedaço de procedimentos especiais. Eu vou bater um por um, e eu vou gastar talvez 30 segundos com cada um deles, são 30. Pedaço importante. Da parte de atos judiciais, concordo com a tara do legislador com relação à sentença e acrescento uma tara. Que agora que se fala de Paulo Oliveira e 50 tons de cinza, decisão interlocutória. Toda reforma mexe com decisão interlocutória. Qual é o problema? Você não entende? Não mexe. A tartaruga em cima da árvore, meu Deus do céu. Ela não sobe em árvore. Se ela está lá
Alguém colocou, se alguém colocou, você não entendeu por que, não mexe. E eles insistem em fazer isso, eles insistem em mexer. Então, essa decisão interlocutória sempre bate. E na minha parte aqui dos procedimentos especiais, tinha uma regra geral muito legal. Tudo que não é especial é comum. Eu não sei o que é ser comum, porque eu sempre fui especial. Mas, tudo bem, faz sentido essa regra. O que você faz? Você define pela exceção e a competência do ordinário é residual. Tcharam! Momento brilhante. E eles voltam agora no novo código, em alguns mantras. No artigo 316, todos os artigos que eu falar agora, eu vou disponibilizar o quadrinho da Comissão do Senado, que é um quadro com 4 colunas, que tem o código original e as 2 versões, Câmara e Senado, e a versão que deve ser algo muito próximo da final, ainda sem os destaques. Então os artigos vão mudar. Aqui durante a palestra já transformamos é ótimo, né? Plural majestático é um negócio maravilhoso. Transformaram e eu estou na cola. Transformamos em 2 colunas. A gente disponibiliza para vocês depois. Eu jogo isso no blog ou em algum outro canto. Tudo que vai para o blog vai para o Twitter, que é do Twitter vai para o Face. Então, o blog é curb.blogspot.com. Curb é esse jeitinho aí do nome que vocês estão lendo no folheto. Pô, não podia chamar Silva? Podia. Ia ser mais fácil. Não, mas não. Então, e eu sou casado com uma japonesa, né? Então eu tenho filhos pan-nacionais. E oficialmente sem raça definida. Minha mãe é italiana, meu pai é sírio e eu casei com uma japa. O passaporte do meu filho, do mais velho, especialmente do João, vai ser disputado à tapa, porque serve para absolutamente tudo. O cara tem um sobrenome italiano, um sobrenome sírio e tem olho puxado. Mundo louco esse. Então depois eu jogo isso tudo, eu jogo esse quadro no blog, que é um quadro que está muitíssimo bem feito, porque ele tem destaques para as alterações de redação, e eles organizaram o código antigo de acordo com a numeração do código novo. Então fica mais fácil para consultar ou menos confuso para consultar. 271 do código antigo, 316 do código novo. Caput é igual. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei especial. Ótimo. Mas o código novo coloca um parágrafo. O procedimento comum se aplica subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Está gastando tinta à toa. Mas tem algumas implicações importantes. Cumulação de pedidos. Qual que é a regra da cumulação de pedido? Querido, se você cumula um especial e um comum, infelizmente vai tudo para o comum. Se você cumula um mais rápido com o mais lento, infelizmente vai tudo para o mais lento. Se você cumula o mais burocrático com o menos burocrático, vai tudo para o mais burocrático para não haver cerceamento. Isso está no 292 do atual código. O 325 do projeto, ou do código, faz uma ressalva. Tudo bem, você vai usar o rito comum. Sem prejuízo, abre aspas, do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. E daí ele quebra o pedido. A que se sujeitem um ou mais pedidos cumulados que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Gente, se é especial, no que ele é especial, ele é incompatível com o comum. E ele só é especial até a especialidade dele se esgotar. A liminar típica nas possessórias, por exemplo. Acabou este pedaço, é comum. Mas eles insistem nisso. Faz tempo que o Marcado dizia isso na minha época de graduação. Faz quase 3 anos já que eu sou graduado. Aliás, eu estava lembrando da memória prodigiosa do Brusque aqui sobre a ordem das reformas. O professor Brusque é muito mais velho que eu, né? Então ele tem tempo para lembrar disso tudo. Eu, como sou recém-formado, não me lembro disso. Zakimi também, muito mais velho que eu. E eu prometi que toda palestra que eu desse com ele, e fosse sábado, eu ia falar isso. Procedimentos em espécie. Consignação em pagamento. Muda pouca coisa a cor da água. Estava no 890, agora está no 536. Mudou pouca coisa, a mudança é semântica. Tipo, quando fazia referência a um determinado artigo, mudou, faz referência ao outro artigo, agora nada muda. Ação de depósito, que era das minhas ações favoritas. Que não tem, é ótimo para perguntar em prova isso, o aluno nunca fazia ideia do que você estava falando. Porque ele achava que a ação de depósito era para você depositar alguma coisa. Não!
Essa é de consignação, cara. A ação de depósito é para você pedir de volta. Por que não chama ação de restituição? Porque restituição é para prazo no código, a nomenclatura é outra. A ação de depósito acabou. Não existe mais ação de depósito no CPC. Ah, vai fazer falta? Para alguém, talvez. Então, depois essa pessoa se manifesta. Aí começa a mudança mais complicada. Prestação de contas. Pois é, agora virou ação de exigir contas, porque a ação de prestação de contas era uma outra ação legal pra caramba para você usar também, porque a contraparte nunca sabia o que você estava querendo. Sim, não, era 5 dias para você responder o quê? Não sei. E não é não sei materialmente, é não sei processualmente o que é o pedido. Porque você podia usar a prestação de contas quando você exigia contas de quem era obrigado a dar as contas, ou quando você se entendia obrigado a prestar contas a quem pudesse de você exigir. Exemplo ultra clássico de ação mega power dúplice. Ela é dúplice em todos os sentidos. Seja porque a decisão vai valer para os dois lados, seja porque o direito de um exclui o outro, seja porque o pedido de um exclui o outro. E era a tal da execução por iniciativa do devedor. 571 ou 591? 570. 570. Foi revogado, infelizmente. Era do meu. O pessoal falou, quem usa isso? Eu usava direto. E teve réu que contestou. O cara não sabia o que falar. É o pedacinho do surrealismo processual, que quando você não tem direito material bom para discutir, você vai para o processo. Queridão, você vai só para a técnica. Sr. Oswaldo de Oliveira fala isso. Nossa, ele está citando para o Sr. Oswaldo de Oliveira. Doutrinador do direito? Não. Técnico do Vasco. Agora atual técnico do Palmeiras. Pois é. Notariano é palmeirense, né? Vão desapropriar aquilo lá, cara. Aquilo é terra improdutiva. Mudaram a possessória, eu vou falar disso também. Mas para show é o melhor lugar de São Paulo. Para futebol vai Corinthians. Pega outra linha de metrô. O prestador de contas deixa de ser legitimado para a ação de prestação de contas. Então, a única ação que sobrou para a prestação de contas é exigir a prestação de contas. Pedir, tudo bem. O prazo era de 5 dias para a resposta. Mudou, vai para 15. Uma das pegadas do código é a unificação de prazos. Isso facilita um pouco a vida. Tudo que é contagem em dias úteis impossibilita a vida, não é que ela inviabiliza, ela dificulta, ela impossibilita, a ação o código, a unificação do código, dos prazos do código, facilita a nossa vida. O prazo padrão é 15. Prestação de contas em forma mercantil, independentemente do que isso seja, estava no Código Comercial. O Código Comercial foi revogado. Aliás, das grandes tristezas que eu tenho na vida é a revogação do Código Comercial. Boa lei, bem feita, bem escrita, mas não, vamos tirar. Agora, o 548 do projeto, o atual 548, fala da forma adequada na prestação de contas. Forma adequada o quê? Notação contábil. Forma adequada para aquela prestação de contas. Se você estiver mexendo com banco, a forma é uma, com empresa estrangeira é outra, com sociedade que tenha que publicar balanço é outra. Vai aumentando o detalhamento e a regra de provisionamento, todas as regras contábeis. Tá, bola dentro do código. O que continua igual? Apurou crédito ou débito, isso vale como título executivo. Você vai, nos próprios autos agora com cumprimento de sentença, tocar adiante e cobrar de quem precisa ser cobrado. Mais um ponto, possessórias. Tem mudança. Mudança para adequação a um processo civil que vem se coletivizando, e isso é contrário à natureza do próprio Código de Processo. É uma agressão ao Código de Processo Civil que nasceu para ser um código de tutela individual, você coletivizar essa tutela. Não nasceu para isso. O processo que nasceu para ser coletivo é o processo do trabalho. A pegada, você tem dissídio coletivo. Quando a pessoa fala, saiu o dissídio, você imagina que é uma pessoa, ou que é uma coisa. E ele é uma sentençona. Exatamente, dulcídio. Então, irmão do dulcídio. As piadas infames processuais são as piores. Porque elas são processuais infames, né? Agora, nas possessórias com grande número de réus,
você tem sistemática própria no parágrafo único do 551 do Código Projetado. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, sei lá, pode ser 3, né? Será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, e a citação por edital dos demais. Será ainda determinada a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. A gente só vai saber que a pessoa está em situação de hipossuficiência econômica se ela aparecer, não é mesmo? Você não pode presumir isso. E o código coloca a defensoria no circuito night and day de vamos chamar para o processo para que todos se manifestem. A Defensoria Pública tem uma figura muito querida para mim, que é o Gustavo Junqueira. Adoro o Gustavo Junqueira, dou aula com ele. O Gus é um cara fenomenal. E eu até vou citar o Gustavo com o sotaque dele, de Araraquara. Ele falou, o Curb, o defensor é abnegado, né, Curb? Digo para você que a gente defende todo mundo, até quem não merece. É o que pega na defensoria. Então, e o mais bacana é você ligar para a sala dos professores imitando o Gustavo Junqueira e ele atender o telefone. Ou você ligar para o departamento pedagógico do Damásio, remarcando aulas do Gustavo como se você fosse o Gustavo. Não que alguém tenha feito isso. As aulas estão tudo no domingo de manhã agora, Curb. Legal. E ele é um cara legal. Ele nem bravo ficou. Ele achou espirituoso. É um abnegado mesmo. Sistemática de cumulação de pedidos. 921, você podia acumular possessória com condenação em perdas e danos, desfazimento da construção ou plantação e pena no caso de nova turbação ou esbulho. Tá. Vamos mudar. E tem um parágrafo único aqui no atual 552 do Código Projetado. Me preocupa um pouquinho porque tem uma expressão maldita. Pode o autor requerer ainda, por imposição de medida, requerer ainda imposição de medida necessária e adequada. Adequado é dos adjetivos nulos e perigosos que eu conheço. Adjetivo nulo que eu conheço é interessante. Você pode responder para absolutamente tudo. Qualquer pergunta que a pessoa faça, é tudo interessante. O que você achou da peça? Interessante. Fulano chegou em casa às 3 da manhã. Interessante. Não me lembro do seu nome. Interessante. E adequado. Adequado tem um efeito nefasto de dar para o juiz um pouco mais de poder do que ele deveria ter. Estou na casa do advogado falando para advogados. Me sinto absolutamente à vontade em dizer, a nossa magistratura não está preparada para isso. Não é que não deve ser dado tanto poder ao juiz, não é esse o problema é o preparo da magistratura para isso. Quando a antecipação de tutela entrou no universo jurídico aqui no Brasil, 273 fez história mudando absolutamente a natureza das coisas, a gente pensou, ok, estão resolvidos os problemas do universo. O processualista é um crente, ele acredita que realmente algo vai mudar tudo. E daí tudo resolveu. E o mesmo 461, o parágrafo 4º do 461, aquela super obrigação de fazer, imposição de multa diária, é o juiz que faz o prende e arrebenta, é o Chuck Norris da tutela. Eles aplicavam com uma parcimônia gigantesca sempre. Você conseguir uma tutela inteira dessa do 461 era um negócio dificílimo. Ou então você estava chutando cachorro morto. O devedor realmente não tinha o que perder e já estava jogando pela boa. É aquela famosa regra processual, 5 vira 10 acaba, saída Bangu, gol caixão. Você resume o processo nisso. Várzea, né? Só quem joga futebol de várzea, jogou futebol de areia antes de ser futebol de areia com gol, com linha. Futebol na praia mesmo, era isso. Isso, com Havaianas ainda, com aquelas Havaianas que atualmente são Havaianas sem glamour. Não era Havaianas gourmet, gourmetização das Havaianas. Um chinelo custa 50 conto, um pedaço de borracha. A Havaiana que agora é a Havaiana pedreiro, o pessoal fala que é aquela que tem a sola branca. A sola não, o pedaço que encosta no seu pé, que é branco. O resto tem que ser cor década de 70. Eu não enxergo cor direito, mas são cores pastéis para mim. Então, adequado é um negócio maldito. Porque é adequado para um juiz que vai adequar de acordo com o que ele entendeu da demanda.
Pensa num juiz que está no Pontal do Paranapanema, que nunca saiu de São Paulo na vida dele, e por conta do concurso ele foi mandado para uma comarca de vara única num lugar desse. Esse cara vai ter que decidir possessória. Esse cara não sabe o que é conflito fundiário. Por quê? Porque isso está longe da realidade dele. Não é que ele não estudou isso, ele não viveu isso nunca na vida dele. Esse cara não sabe diferenciar a vaca de um cavalo. Ele acha que mula é um bicho que dá filho. É sério. Só quem é do interior sabe essas coisas. Deviam deixar, falar assim, ó, para julgar possessória, só juiz interior. Não tem sotaque, não julga. O senhor está impedido. Mas, então, esse adequada e medida necessária e adequada me preocupa muito. Muito, 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 tá? E agora ele pode impor o cumprimento da tutela provisória ou final. Ele pode impor provisoriamente o cumprimento da tutela final, provisoriamente o cumprimento da tutela provisória, ou definitivamente o cumprimento da tutela provisória que ele converteu em final. Ele pode tudo. E juiz poder tudo é algo ruim. Não gosto. Me dá angústia. Eu sou um cara muito em mim mesmado, eu gosto de me sentir seguro com as coisas. O atual Código de Processo me dá conforto. Eu entendo o Código atual de Processo como um abraço. Eu me sinto bem. Esse novo código, eu me sinto no meio de uma discussão de curtas noruegueses. Sabe quando você vai para aquela mostra de cinema iraniano? É cinema com um nome tipo, o filme chama O Sapato. E daí o cara, em cima de uma temática sem som e com uma câmera desfocada, traça um paralelo com entre a sociedade contemporânea e os desafios do imperativo categórico. E depois o pessoal vai discutir isso. Sabe, essa discussão, você consegue imaginar esse cenário? Eu me sinto nesse momento. Do que você gosta mais, disso ou de um abraço? Domínio versus posse. Momento alien versus predador. Né? Uma briga que não vai acabar nunca. Na pendência do atual processo possessório, você não pode mexer com qualquer ação que invoque domínio. Faz todo sentido. Você está discutindo um maior, você não pode falar, ó, quero menor aqui dentro. Não. Atualmente, você pode, desde que envolva terceiro. Ou seja, vai se criar uma outra figura nefasta, que é o terceiro eterno de boa-fé. Ou o eterno terceiro de boa-fé. E a gente que advoga tem alguma experiência nisso. O terceiro de boa-fé, rarissimamente é terceiro. E nunca está de boa-fé. O terceiro de boa-fé é um bicho que devia ter uma foto dele no código, para falar assim, é assim que o terceiro de boa-fé se parece. Aí quando ele aparece na audiência, se pega a foto e fala assim. Não, ele não parece com isso, ele não é o terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé geralmente é o cunhado, que comprou a casa sem saber. Amante é um negócio perigoso atualmente. Né? Ex-sócio, ex-cunhado, sogra. Eu conheço gente que tem foto da sogra na carteira. O cara devia ser interditado. Pela simples ideia de pensar nisso. Então, o terceiro vai ter um poder preponderante e era uma figura que devia sumir do código, gente. Porque sempre é a exceção da exceção que consegue desbalancear absolutamente tudo quando você está com a mão no caneco. No que você fala, beleza, então vou adjudicar pelo valor da dívida. Aparece um terceiro. Oh, meu Deus, eu não fazia ideia de que isso fosse possível. O terceiro sempre tem aquela peixa de abobado. O cara nunca sabe de nada. Nossa, mas eu não sabia que eu precisaria consultar os distribuidores da comarca. Cara, o distribuidor é público, você faz isso no conforto do seu escritório pela internet atualmente, é um outro mundo. Você não precisa ir até lá e o cara pegar em fichinha. O Brusque lembra disso, quando ainda tinha que consultar em fichinha o distribuidor. Eu não lembro. Mas alguém lembra? Pois é, busca fonética para pegar os nomes parecidos. Atualmente a internet pega absolutamente tudo. Gente, o estagiário faz isso. Um ser relativamente incapaz é capaz de fazer isso. Respeito ao estagiário, que é quem move o escritório, mas não pode ser responsabilizado pelos seus próprios atos. Por isso ele é relativamente incapaz. Só por isso, senhores. Vou apanhar na saída aqui. Comissão do Acadêmico de Direito, e eu dou uma dessa.
Ok, pessoal do telão, desculpa aí também. Tá? Não? Além do terceiro aparecer, manutenção e reintegração de posse. Litígio coletivo. Aparece no código agora no 562 do projetado. Melhora, tá? Porque coloca ordem ou sistematiza um pouquinho, mas ao mesmo tempo coletiviza, e isso me preocupa. De novo, o Código de Processo não nasceu, a tutela processual civil não nasceu para ser tutela coletiva, gente. Está forçando. É que vocês não têm idade para isso, mas tinha um desenho do Pica-Pau, que ele tinha uma mesa com um buraco redondo e um cubo na mão. Ele largava o cubo e o cubo passava pelo buraco redondo. Procurem isso, não deve ter no YouTube. Era o Pica-Pau demente, o Pica-Pau de perna gorda, que tinha os olhos esbugalhados e fazia assim. Né? É o Pica-Pau biruta, do Você Viu um Rachador por Aí, que é o melhor episódio do Pica-Pau. Melhor que esse, talvez o das cataratas num barril. O pessoal cita Chaves e eu cito o Pica-Pau, é excepcional. Mas esse do rachador, procurem, Você Viu um Rachador por Aí, a dublagem tá melhor que o original. Ele fala para um guarda, e aí, tudo bem? O guarda fala, tô de boa. É muito bom, vale a pena. Depois jogo no blog também. Interdito proibitório. Continua igual. Interdito proibitório não muda. Nunciação de obra nova, uma ação usada, eu acho que umas 13 vezes no último século, talvez menos. Assim, conheço um camarada, eu nunca vi filhote de pombo, nem nunciação de obra nova. Cabeça de bacalhau, nem nunciação de obra nova. Sumiu. Nunciação de obra nova não existe mais. Some a anunciação de obra nova. Aí eu vou falar das duas ações mais chatas do Código atual, que é divisão e demarcação de terras particulares. O Buzaide foi a um extremo de detalhamento que ele diz como é que o laudo tem que ser feito, tecnicamente. O que o agrimensor deve fazer. Pois é. Então tinha agrimensor e arbitradores, no plural, para fiscalizar o trabalho do agrimensor. Vocês sabem o que é um teodolito? Nunca ninguém viu um camarada com uma régua na mão e a 50 metros desse cara, puxando uma trena, um cara fazendo um negócio assim? E mexendo com uma luneta, fazendo assim, com um arquinho. Você fala, o que será que ele está querendo ver? O cara está calculando distância. Imagina fazer isso em fazenda. Imagina fazer isso na Amazônia, num lugar em que as árvores têm tamanho de estados europeus. O cara não consegue fazer uma linha reta, ele não consegue enxergar 3 metros, porque tem uma árvore na frente. Pois é, desmatamento tem a parte boa, facilita a agrimensura. Pequena mudança semântica na parte de disposições gerais. Na demarcatória, ele diminui o prazo de contestação, cuidado. Importantíssimo isso. Qualquer diminuição de prazo é importante. Pois é, eram 20 dias corridos, agora são 15 dias úteis. Se você pegar uma semana ruim, vai dar 19 versus 20, não, ainda diminui. Mas na pior contagem dá 19 versus 20, começando na segunda-feira sem feriado. O que dependendo do ano é impossível. Esse atual, não, o ano passado dava. Então, vai de 20 para 15, é o atual, o 575 do Código Projetado. Cuidado. E sai a figura do agrimensor, sai a figura dos arbitradores, é tipo o juiz de bandeirinha, né? E entra a figura do perito. Olha que coisa! O perito já havia no código, então vamos chamar uma figura que a gente conheça. Eu estou falando de arbitrador, tem uma ex-aluna aqui que é árbitra de futebol de salão. Aí, tá vendo? É sempre bom ver rostinhos conhecidos. O pessoal de fora de São Paulo veio hoje. É o abraço. Pois é. A gente se sente acolhido pelos Aquime, sempre. Que é onipresente. Divisão de terras. Outra ação que está no Guinness por estar entre as 5 mais chatas do universo. É um processo que não acaba. Se você tem um desse, você herdou de alguém. Eu sou filho de advogada e neto de advogado. Eu herdei uma divisória. Que não terminou. Não acaba nunca. É tipo o dia da marmota do processo, você está sempre na mesma ação. Aí você vai ver, processo de 1978. Daqui a pouco o processo é mais velho que você. Então,
Muda um pouquinho? Muda. Aumenta o prazo para manifestação das partes. Eu tenho uma paranoia com prazo, tá? Toda vez que você já perdeu uma vez na vida, você entra numa noia que não acaba. Era de 10 dias, agora 15 dias. 590 do atual código. Aumento de prazo para manifestação sobre a demarcatória. Era de 10, agora é 15. Era 10 úteis, agora era 10 corridos, agora 15 úteis. 594 do projetado. E daí eu chego num pedaço que é o calo. Essa mudança foi uma mudança de verdade, foi a inclusão de um procedimento especial, e está todo mundo descendo a lenha. Ação de dissolução parcial de sociedade. Está no 597 do Código Projetado. Não existia no Código de 73 e existia no Código de 39 de um outro jeito. Tá simples, são 3 comparações só. No Código de 39, a ação de dissolução de sociedade tratava da dissolução da sociedade. Quando alguma coisa se dissolve, ela se dissolve, não é mesmo? Tipo batatinha quando nasce, né? Esparrama pelo chão, dissolveu. Espalha rama pelo chão, mas dissolveu. Tá? O novo código vem com um lance meio zazaueira de dissolução parcial. Eu não sei o que é isso. E aparentemente, o legislador também não. Porque fica meio no samba e meio na capoeira e a coisa não desenvolve. E o cara não consegue explicar o que é a dissolução parcial da sociedade. É tirar um? É restar um? Fixa um parâmetro, fixa a mira e atira, cara. Ah, mas vai errar. Paciência, faz alguma coisa, mostre presente. Não é o que acontece. Tá ruim. Tem um artigo do Paulo Restife. Artigo não, tem um livro bom, mas tem um artigo dele de 3 anos. Tem 3 anos esse artigo. E o cara tá cornetando, mas assim, num volume altíssimo. E com muita propriedade. Falando, tá errado. Eu gosto muito de citar o Tropa de Elite, especialmente o 2 agora. Essa operação tá errada. Eu tenho 500 horas de escuta dizendo que essa operação tá errada. E ele aponta para a maquete, assim, essa operação tá errada, quando eles querem invadir o bairro Tanque, que é um bairro com um nome legal pra caramba. Vai. Os morros do Rio de Janeiro têm os nomes mais legais do mundo. O morro Pavão Pavãozinho. Você imagina que são 2 morros. Não, é um só. Morro do Borel. O que é um borel? Rocinha. É um nome legal pra caramba. Então, tem uma explicação aqui, não posso fazer essa explicação ao vivo, mas a explicação é boa. Então, esse pedaço, gente, mexeu muito, 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 vale uma leitura atenta e a leitura da crítica. E eu já recomendo não só esse artigo do Restife, que é um advogado empresarial, assim, dos craques, filho de um advogado empresarialista muito, muito, muito craque. Fui coordenado pelo pai dele quando dava aula no centro de extensão. O Paulo Restife, pai, é das figuras, dos jogadores, assim, muito craques que eu conheço. É verdade, o pai é neto. Família paradoxal. Vai ser Neto Júnior, o filho, não. E das pessoas mais humildes que eu conheço. Autor da lei de alienação fiduciária de bem imóvel. Projeto inteiro dele. Show de bola. Esse cara colocou o mercado imobiliário para funcionar depois de 5 anos. Inteiro. Até hoje funciona do mesmo jeitinho. Gênio. Inventário e partilha. Muda alguma coisa? Pouco. Tem uma adaptaçãozinha dizendo que o inventário extrajudicial agora também te legitima, ou o certidão de inventariante também te legitima para movimentação financeira, que é uma coisa que banco nunca entende. Ah, e você tem alvará? O cara acha que o alvará é um ente autônomo que anda por aí. É tipo, eu vou entrar com uma liminar. A liminar não é tipo processual autônomo. Alvará também não. Então, querido, é uma ordem específica. Isso é um inventário extrajudicial. Olha, sem ordem do juiz a gente não fazemos. E entra aquele paradoxo do ordis. Quando alguém fala ordis, é ruim. Quando a pessoa invoca autoridade, é péssimo. E quando... Eu tenho 5, eu estou estourando em 5. E quando a pessoa invoca documento, é pior ainda. Então, autoridade, ordens e documento, fujam disso. Olha, sem ordem do juiz, fala, não, mas não é judicial.
Vai falar que você está fazendo inventário sem juiz. Fala assim, tô. Ai, mas só pode quando não tem patrimônio. Eu falei, não só pode quando não tem incapaz. Então, os incidentes no inventário tiveram os prazos aumentados. E eles deram uma atenção especial para a remoção do inventariante, que costuma ser uma briga gigante, tá? Então, aumenta um pouquinho o prazo, motiva a briga entre inventariante e o resto dos irmãos, geralmente. Né? Eu brinco que inventariante vem do latim, tonto. Porque é o cara que só apanha, todo mundo acha que ele está levando algum a mais, ele nunca está. E quando ele está mesmo, ninguém percebe. Ruim, né? Bem ruim. Então, partilha, reserva de nascituro e disposição sobre bem indivisível. Construção doutrinária pesada, jurisprudencial pesadíssima. Os dispositivos não estavam no Código Antigo e estão no Código Novo. Especialmente a parte de disposição de reserva de patrimônio pro nascituro, que tinha um procedimento muito bacana no Código chamado posse em nome de nascituro, que tratava, paradoxalmente, da posse em nome do nascituro. Tá. Embargos de terceiro. Muda o escopo. Importante. 672 generaliza os embargos de terceiro. Legal, amplia. E coloca uma redação muito interessante. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, tem choque de interesse? Beleza, você tem embargos de terceiro. Mas não é o terceiro de boa-fé, é o terceiro ponto. Documenta e fundamenta. Coloca um rol de quem é terceiro. Coloca a companheira no rol dos terceiros, que é muito bacana. Não estava no Código Antigo, mesmo por conta da idade do Código. Parará. Tá. Oposição. Muda. Mudou de lugar. Estava lá no comecinho do Código, nas disposições iniciais do Código, e agora é procedimento especial. O que é estranho, porque o Código não lida bem com a relação de quaisquer pessoas que não sejam as partes estrito sensu, atualmente. Tá? Há uma briga. Então, a oposição de terceiro, a oposição, que é obviamente de terceiro, senão não é oposição, vem para os procedimentos especiais. Não era, e agora é, um artiguinho, resolve. Novidade do Código nos procedimentos especiais, 691 do projetado. Tem um capítulo chamado das ações de família. É um momento mulheres queimam demais aqui. É uma briga familiar estrito sensu no meio dos procedimentos especiais. Na amizade, irmão, não tem nada de especial aqui. Família é uma coisa comum. O próprio Branco Melo dos Titãs diz família, 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 cachorro, gato, galinha. É letra de música. Foi questão de prova minha já isso. Especialmente por conta da intervenção do Ministério Público, que agora tem que se manifestar também, ou obrigatoriamente, previamente à homologação de acordo. O juiz não pode mais homologar sozinho. E a presença do Ministério Público era ficcional em muitos casos. Eles eventualmente apareciam para audiência. E isso era péssimo. Então, e eventualmente constava do termo. O representante do Ministério Público está presente. Eu falava, eu quero aditamento, por gentileza. Ele esteve presente na instrução da audiência e não esteve presente durante a audiência. Advogar é fazer amigos. Muito importante para eu matar isso. Ação monitória. Mudar a pegada da monitória. A monitória foi trazida para o Código atual em 94, na grande reforma de 94, 1102 A, B e C. E agora eles quiseram ampliar o escopo da monitória. Por mais que eu goste da monitória, por mais que eu goste do autor da ideia, que é o professor Marcato, que foi quem trouxe a monitória como salvação dos problemas para o processo executivo ou para a cobrança em rito ordinário que demorava. Não pegou. Ok? Monitória tinha tudo para dar muito certo. É o tipo da coisa que na teoria é lindo. Só que não pegou. Ela não caiu no gosto do povo. Não pegou. E aí eles agora ampliam o objeto da monitória, misturando a monitória com obrigação de execução de fazer. Perdão, com execução de obrigação de fazer.
já era alguma coisa difícil de operar, e ela tinha um procedimento de 2 fases, é um procedimento mais burocrático. Racional, mas burocrático. Eles trazem mais coisa para uma casa que não estava arrumada, tá? O móvel é lindo, mas a casa está mais bagunçada e agora está entulhada. Posso até dizer aqui, vai ser difícil de funcionar. Na boa, vai ser difícil de funcionar. E para ponto finalizar, uma disposição absolutamente... Eu não sei por que isso aqui está aqui. No 705 do Código Projetado, existe um capítulo tratando da regulação de avaria grossa em navio. Que é uma coisa do dia a dia, não é mesmo? Quem é que nunca ralou um navio na pilastra fazendo baliza na garagem? Eu não sei de quem foi o lobby disso aqui, foi da Maersk, de alguém que opere navios, da Hyundai, que é o maior estaleiro do mundo. Faz o menor sentido ter isso aqui no Código de Processo? Não, e são 7, 8 artigos, e muito bacana, e faz remissão a outros artigos do Código, como se fosse assim, sabe aquele amigo que você leva para uma festa e o cara fica amigo do seu amigo? Não vai acontecer com a regulação de avaria grossa. Você vai usar... a frota de navios do Brasil, eu até fui levantar a frota mundial de navios. Vocês sabem quantos navios cargueiros tem no mundo atualmente? Circulando pelo mundo? Cerca de 1.100.000 navios. É navio pra caramba. Tudo bem, agora... Será que justifica? Vamos fazer dispositivos especiais para a população de Catulé do Rocha, para o nascido em Cabrobó das Almas. Vamos colocar grupos minoritários no código aqui? Ah, perdão, menti. Aquilo não era o último. O último é restauração de autos. Restauração dos autos físicos. Perdeu, o que acontece? Você é intimado a juntar as cópias das peças que você guarda naquela pasta no seu arquivo. Olha que louca a redação de 710. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes, ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Ele vai ficar berrando com um pendrive na frente do fórum? O mais bacana é o parágrafo único. Havendo autos suplementares, neles prosseguirá o processo. Quantas internets nós temos? Senhores, eu arremato aqui com o perdão pela... que critico mesmo o novo código. Essa coisa de, a gente não quer criticar, eu não sou educado desse jeito, eu sou da rua de baixo, eu venho de uma linhagem de gente chucra. Depois é nós, vai Corinthians, em homenagem ao Denis, vai Corinthians. Gente, vai ter reforma nesse negócio durante a vacácio, tem que ter. Tem muita ponta solta. Essa pressa louca para aprovar, para ser o código Sarney, ou para ser o autor do código. A gente estava discutindo, um dos nossos colegas, que quer ser o autor do código, quer ser o pai do código. Na amizade, nunca vi briga por filho feio. É a primeira vez que a gente está vendo isso. Vai acontecer. Vai ter reforma e já tem eu já ouvi de mais de um formador de opinião processual já se falando em reforma de daqui a 2 ou 3 anos, se o código entra em vigor, 2 ou 3 anos, uma reforma grande para o código. Não era o caso de fazer bem feito da primeira vez, gente? A gente tem essa chance. E o lobby da OAB foi grande, o lobby da ASP foi grande, o lobby, todo mundo foi grande, todo mundo cornetou. Não adiantou nada. Brincar entre nós, se alguém tivesse ouvido 10% das reclamações, não estava assim. Então fica aí o surreal. E o meu dispositivo favorito, eu vou eleger um dispositivo favorito, eu acho que é a reparação de avaria grossa. Ou a reparação de autos digitais, eu não sei ainda, mas eu estou nessa dúvida. Senhores, estourei um pouquinho o tempo, peço desculpas. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Sakimi. E agora vamos para o almoço, né?